Você já se sentiu em algum momento da sua vida rejeitado? Essa realmente é uma das maiores dores que alguém pode sentir, não é verdade? Muitas pessoas não fazem ideia como parar de repetir situações de rejeição em suas vidas e como sair desse sentimento tão dolorido. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre por que a rejeição acontece, como ela acontece e principalmente como começar a se libertar desses sentimentos tão doloridos aí dentro de você, vem comigo depois da vinheta que eu vou te explicar tudinho. Olá, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu sou especialista em cura e resolução de trauma e estresse pós-traumático, psicologia pré-perinatal, entre tantas outras abordagens. E nesse vídeo eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse sentimento tão dolorido que é a rejeição, tá? Quem é que nunca se sentiu rejeitado na vida, não é verdade? Na verdade, esse é um sentimento bastante comum entre nós, seres humanos. O que difere realmente é o grau que eu me sinto rejeitado e o quanto que eu busco por essas repetições. Porque todo mundo, em maior ou menor grau, já se sentiu rejeitado alguma vez na vida. Bom, eu vou explorar aqui com você algumas possibilidades, porque tudo que eu falar aqui são possibilidades, tá? Não é um carimbo na testa de ninguém. Não interprete isso como um diagnóstico único, tá? Mas são possibilidades e vou contar algumas histórias para vocês também te dar bastante exemplo, tá ok? Bom, a rejeição, ela se inicia muito cedo na nossa vida, tá ok? Então, quando a gente pensa assim em rejeição, eu tô naquele relacionamento e a pessoa fez aquilo, ela não me atende, ela não me liga, ela não quer saber de mim, ela fala palavras que me machucam, eu me sinto rejeitado. Então, eu terminei um relacionamento e aquela pessoa me rejeitava muito, ela falou um monte de coisa feia pra mim e é por isso que eu me sinto tão rejeitado. Na verdade, aqui, né, no hoje, é só confirmação de muitas coisas que você passou ao longo da sua vida, né? É uma ferida muito aberta que você tem aí e que todas essas experiências que você vai passando, você vai cutucando essa ferida, impedindo ela de fechar. Na verdade, ela vai crescendo ainda mais. Então, eu vou te ajudar a ter bastante clareza para você começar a ajudar a fechar essa ferida aí dentro de você, o tamanho que ela seja, tá? Porque existem caminhos para que a gente possa fazer isso. Então, ao longo da vida, nós vamos passando por muitas situações. Você se lembra quando você gostou daquela pessoa e ela nem imaginava que você gostava dela e você se machucou tanto lá dentro? E você foi tirando conclusões sobre isso, você foi tendo percepções sobre isso. Teve uma vez que eu acessei, no momento que eu estava fazendo terapia, naquele trabalho ali, eu fui acessando memórias, e eu me lembrei quando eu tinha 5 anos de idade e minha mãe esqueceu de me buscar no prezinho, ela estava tão entretida lá. Não significa, hoje eu entendo que minha mãe me rejeitou, mas a percepção que aquele garotinho de 5 anos deu, ele se sentiu completamente abandonado, esquecido, rejeitado. São todas situações que vão reforçando esse sentimento de rejeição, né? Que vai ampliando aquela ferida. Então eu já falei sobre alguém que você gostava e a pessoa nem imaginava que você gostava. Vamos supor que a pessoa soubesse, mas ela não gostasse de você. Então, hoje nós sabemos, pelo menos deveríamos saber, não é verdade? A pessoa gostar de mim ou não é o gosto dela, ela tem esse direito. Só que muitas vezes eu me sinto rejeitado como se eu fosse a pior pessoa do mundo, não é verdade? Vamos supor que meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Eu começo a me culpar e achar que eu fui o responsável, eu fui o culpado dessa separação. E eu começo a ter interpretações, eu começo a ter a percepção que vai ficando armazenada dentro de mim, essas percepções incorretas e incompletas que vão formando as crenças limitantes, como você já sabe. Mas a realidade, né, se a gente for analisar a realidade, meu pai se separou da minha mãe por motivo dele, ele brigou com ela, eles têm as questões deles, mas a criança não sente isso, ela não interpreta assim, ela não sabe isso. E às vezes, eu percebo bastante isso com clientes que eu atendo, alguns dos pais ainda tentam colocar os filhos no meio da separação. Aí você agrava ainda mais essa ferida. Mas vamos continuar voltando, tá?
Quando nós nascemos, nós precisamos nos vincular aos nossos pais ou cuidadores. Nós temos o que a gente chama de sistema de apego, que isso é extremamente necessário para a nossa sobrevivência. A espécie humana é a espécie que precisa de mais tempo de cuidado antes de se tornar autônomo. Então a gente precisa realmente de muitos anos de cuidado dos nossos pais antes que a gente possa levar a nossa vida por nós mesmos, né? Então a gente precisa ter esse sistema de apego, de vínculo que a gente vai se vinculando e nem sempre o ambiente é o mais adequado, o que a gente precisa. De repente, minha mãe, ela já ficou grávida e meu pai não estava lá. De repente meus pais brigam demais. De repente meus pais são emocionalmente muito distantes, né? Porque eles têm os traumas deles que eles não resolveram. Então, existem muitas situações que vão nos afastando do ideal, tá? E calma, fica tranquilo, porque tudo que eu tô falando aqui não é uma sentença de vida, tá? Existem maneiras da gente transformar, senão eu não estaria aqui simplesmente falando isso se não houvesse um caminho, tá ok? Então nós vamos nos adaptando e criando estilos de apego diferente de acordo com a situação, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns panoramas. Vamos supor que eu tinha algum vínculo com a minha mãe, certo? Eu tinha um certo vínculo com a minha mãe, eu conseguia me vincular, mas de repente minha mãe rompia esse vínculo por questões N que fosse, tá ok? Então, a imprevisibilidade de quando eu ia conseguir aquele apego, porque ora eu tinha e de repente ele acabava, eu não sabia quando ele acabava, isso vai gerando um estilo de apego que a gente chama de ansioso por agradar ou ambivalente. A criança, né, a interpretação, a percepção da criança vai criando algo mais ou menos assim. Que mágica eu tenho que fazer para conseguir o vínculo novamente? Então essa criança vai aprendendo muito cedo que ela precisa agradar os outros para conseguir algum vínculo, certo? E aqui o nível ele sobe. E quando ela tem esse vínculo, ela tem medo de perder no momento seguinte. Ok? Ela tem medo de perder o vínculo quando ela alcança no momento seguinte. Isso traduzido em relacionamentos adultos é mais ou menos assim. Eu luto, eu tenho você agora, né? Eu luto por uma pessoa, eu fico agradando ela o tempo inteiro, eu tenho a conexão. Aí a próxima pergunta é, quando é que você vai me abandonar? Quando isso vai acabar? E eu começo a ficar ansioso na relação, eu começo a ter medo de perder essa relação. Então eu começo, de repente, a querer ter um ciúmes exagerado nessa relação. Vou voltar lá, depois eu vou falar um pouquinho mais da fase adulta, mas a gente está regredindo aqui nos motivos da rejeição, né? A pessoa tem esse vínculo, certo? E de repente ele acaba. Então a criança vai criando essas percepções e vai criando esse estilo de apego que ela vai se tornar ansiosa por agradar os outros. Não é porque ela gosta dos outros, a necessidade é dela do quê? De se vincular, certo? E tem um outro cenário, vamos supor que os pais são completamente distantes emocionalmente, ou a pessoa nem teve o pai aí, durante a gravidez o pai abandonou a mãe, por exemplo, ou a mãe entregou o filho ou a filha para adoção, tá ok? Então realmente a gente vai se conectando com os nossos pais e cuidadores de diversas formas. No caso que meus pais eram ausentes emocionalmente, tá? Então a criança, ela tenta o vínculo e se ela não encontra, no caso do ansioso por agradar, ela tinha alguma conexão. No caso, né, de um outro estilo de apego que é chamado evitante, ela quase nem tem esse vínculo, tá? Isso é percebido pela criança, pelas necessidades dela. Ela para de buscar, porque a frustração, a dor de não encontrar é tamanha que o sistema emocional dela começa a se fechar e como adulta ela vai se tornar uma pessoa dissociada das emoções, não significa que as emoções não existam, vai se tornar uma pessoa mais fria e os traumas e as situações vão continuar dentro dela lá como uma bomba explodindo e atuando dentro dela, embora ela não tenha tanta conexão com isso. Então aqui é um outro cenário também. E aqui existe algo que eu vou falar mais pra frente chamado pessoas que têm um vínculo de evitante, né? O apego evitante, elas são muito mais tendenciosas a ter um mecanismo de coping, ou seja, como elas vão reagir
na vida através da resignação. Então eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais pra frente no vídeo. Então vamos supor, que nem eu disse, né, se a mãe também doou o filho, ou deu o filho, ou abandonou o filho, né, e não quis o filho teve que ser adotado. Existe também essa dor de rejeição. Nossa, a criança percebeu, minha mãe não me quer. Então isso aqui também ali começou a criar a ferida em algum nível. Então vamos ainda mais fundo, tá ok? Eu, por trabalhar com psicologia pré-perinatal, eu compreendo bastante, né, por conduzir pessoas em regressões, tudo que pode acontecer já dentro do útero da nossa mãe que impacta demais a nossa vida. Na verdade, o início das nossas feridas vem dali, depois é só um reforço, né? Vamos cutucando essa ferida e deixando ela maior, ou situações que a gente passa, a gente vai ajudando essa ferida a se fechar, mas elas começam, a maioria dessas interpretações e percepções lá dentro do útero. Vamos supor, vou pegar um caso bem clássico e rápido para você entender, que minha mãe tentou me abortar, ou teve um pensamento, ou realmente teve atitudes nesse sentido, ou o pai pediu para a mãe abortar. Tudo isso é percebido pelo feto que está crescendo ali dentro. Só uma aspas aqui, uma curiosidade bastante interessante para você. No momento que o coração começa a bater, é mais ou menos 21 dias, né, da concepção real, não a estimada pelos obstetras, tá? E é no momento que o coração começa a dar as primeiras contrações, tá? A gente costuma dizer assim na psicologia pré-perinatal: o primeiro trimestre é o período crítico de desenvolvimento de todos os órgãos. E se um choque, um trauma acontece num período crítico de desenvolvimento de um órgão correspondente, isso vai afetar aquele órgão, né? Segundo o choque, o trauma, inclusive fisicamente. Então, o coração começa a bater ali e geralmente, quando o coração começa a dar as primeiras contrações, é quando a mãe descobre que está grávida. Tomando uma mulher com ciclo menstrual regular, é quando ela descobre que está grávida. Então vamos supor que ela tomou um susto, tá? Então ela, por questões financeiras, ou talvez por questões de trabalho, ou porque a pessoa que é o pai da criança não quer nada com ela mais sério, enfim. Ela toma um susto e passa pensamentos de abortar a criança, ela fica preocupada ali. Tudo isso é percebido pelo feto, e o coração que está em desenvolvimento nesse momento, ele absorve essas informações ali, começa a ferida, e ali começam as interpretações. Ali começam as sensações que ao longo da vida a gente vai reforçando as interpretações e percepções, tá ok? Mas as sensações somáticas, físicas, porque quando você se sente rejeitado, você sente, ai, dói no coração, dói aqui dentro da alma, não é assim que você fala? Então, porque quando você está se formando ali, você vai absorvendo essas informações. Então, se a mãe, quando descobre que está grávida, pula de alegria, é diferente da mãe que, quando descobre que está grávida, fica extremamente preocupada, né? Agora, imagina se tem tentativas de aborto. Isso já vai começar a influenciar a percepção desse bebê pré-nato, que depois na vida ele vai reforçar essas situações de que ele se sente rejeitado, tá? E muitas outras situações podem acontecer dentro do útero e na qual o bebê ali perceba que ele é rejeitado, que ele não é bom o suficiente, que ele não é importante, e vários outros rótulos que vão sendo reforçados na vida e criando as nossas crenças. Talvez você esteja se perguntando, nossa, mas e se a mãe descobrir que está grávida só no 5º mês? Isso também gera um choque, um trauma dentro do útero, porque a criança ali dentro, né, e isso a gente observa muito em regressões, ela percebe que ela foi esquecida, abandonada, que ninguém vê ela, que ela é quase invisível. Enfim, eu só estou pincelando, né, quantas possibilidades existem que vão criando o sentimento de rejeição na nossa vida. Então vamos supor que eu esteja na vida adulta e todos os comportamentos e sentimentos que eu tenho hoje na vida adulta são fruto dessas experiências que eu passei. Eu costumo dizer o seguinte: por trabalhar muito com trauma, eu vou dizer para você, o tempo não cura nada, tá? O tempo não cura trauma. O tempo te afasta da dor, né, te dissocia da dor, porque o trauma pensa nele como uma fogueira. Com o tempo, esse fogo ele extingue, mas as brasas continuam lá. A brasa você pode entender como uma ferida também, tá? E aí vem um ventinho na vida, um sopro, ok? Que
puff, vento e brasa, fogo novamente. Ou você pode pensar numa ferida e um ventinho pode ser uma gotinha ali de algo que vai machucar bastante aquela ferida, um ácido, por exemplo, e aquilo dói muito. O que são esses ventinhos na vida adulta? Uma pessoa que não responde uma ligação sua, uma pessoa que falou algo para você que você não gostou e você já se armou e se defendeu. As situações em geral que vão trazendo esse sentimento de rejeição, sejam elas maiores ou menores, elas vão ampliando essa ferida dentro de você, porque elas vão lembrando isso dentro de você. Geralmente, na fase adulta, a gente não tem a percepção, principalmente de material precoce lá da primeira infância e muito menos do período pré e perinatal, né, que a gente estava crescendo na barriga da nossa mãe. Então isso vai machucando bastante a gente, porque a gente pensa que é aquela pessoa, porque ela não me ligou, porque ela não quis um relacionamento comigo, porque ela quis se separar de mim, porque aquela pessoa me criticou, porque no trabalho a minha chefe fez uma cara feia e não aceitou muito aquele trabalho. Então tudo isso são gatilhos, que são ventinhos ou ácido aí, que são jogados dentro da ferida, e a gente costuma culpar essas pessoas dizendo que elas são responsáveis por eu me sentir rejeitado, né? Fazer isso é o caminho contrário à cura da rejeição. Então, quando eu me sinto rejeitado, né, eu tive essas experiências em maior ou menor grau, eu vou querendo buscar a aprovação das pessoas o tempo inteiro, ok? Então, quando eu não me sinto aprovado, o que eu faço? Eu me sinto rejeitado. E aí tem esses mecanismos que pode ser o de resignação, de fuga ou de hipercompensação para lidar com o sentimento. O que eu quero dizer com isso? Lembra do estilo, o evitante? Ele entra muito mais na resignação, ou seja, eu sou rejeitado mesmo, eu sou uma porcaria, eu não sou ninguém gosta de mim, eu aceito isso e a vida é assim e pronto. Então, aí a pessoa vai se resignando, né? Ela vai aceitando aquilo como uma verdade absoluta e na vida ela segue assim. Existem os mecanismos de fuga que a pessoa tenta evitar a todo custo esse sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição, ele está muito próximo ao sentimento de perda, medo de ficar sozinho e abandono também, tá? Então, some tudo isso que eu já disse que pode ter acontecido a você ter perdido uma pessoa muito querida, um ente querido, um animalzinho de estimação e esse luto não ter sido processado, ok? Ele não ter sido elaborado ainda, então isso também amplia essa ferida, tá ok? Então, no mecanismo de fuga, aliás, que a gente pode ter na vida adulta, se a pessoa tem bastante medo do abandono, se sente rejeitada, tem medo de perder, porque eles andam muito próximos, a pessoa, ela nem se mete em relacionamento. Sabe quando você começa, ninguém é interessante, eu não quero ninguém, você começa a se isolar, você recebe convites para festas, você não aceita nenhum convite, você começa a realmente se isolar pelo medo de ser rejeitado, né? Porque a ferida tá bem aberta e qualquer ventinho, qualquer gotinha de qualquer coisa, né, pode machucar demais. Então isso é a fuga, tá? E tem a hipercompensação, que quando alguém fala com você, esses mecanismos também são conhecidos como luta e fuga, né? A gente entendeu a fuga, a hipercompensação está muito na luta também. Você já, antes de alguém rejeitar você, você já rejeita essa pessoa. Ou quando a pessoa ouviu algo que ela se sentiu lá muito machucada, ela já se arma querendo atacar você. Ela está defendendo, sabe o que? A agressividade dela, né? O mecanismo de luta ou de hipercompensação, sabe o que ela está defendendo? A ferida, porque ela não quer se machucar, então ela está protegendo a ferida. Só que em nenhum desses casos é resolução, porque são mecanismos de adaptação por uma ferida que está lá em maior ou menor grau dentro de você que precisa de cuidado, né? E muitas pessoas continuam buscando por essa aprovação. Eu preciso dizer para você, sabe de quem nós buscamos a aprovação? Dos nossos pais, que foram os primeiros que não nos aprovaram, segundo a nossa percepção. Isso de fato pode ter acontecido, a mãe pode ter realmente rejeitado, mas muito também é percepção e interpretação na medida que você foi crescendo. Vou te dar um exemplo. Então eu trabalhei com aquela pessoa e ela estava
ali naquele processo, a gente acessou uma memória de uns 8 anos de idade, onde veio uma emoção extrema. A gente entrou, para chegar até aí, a gente entrou numa situação da vida adulta. O meu marido me falou isso e eu me senti extremamente machucada e eu saí gritando. E existem meios, existem técnicas, existem caminhos que a gente chama de ponte afetiva, pelo menos eu chamo assim. Porque aqui o sentimento, a situação aqui, tem como a gente se conectar com a parte somática no corpo e ir explorando, e muito rápido essa pessoa caiu na primeira vez que ela sentiu isso, ou uma das primeiras vezes. Então aqui da fase adulta, de algumas semanas atrás que aconteceu, a gente chegou em poucos minutos numa lembrança lá da infância de 8 anos. Claro que às vezes não é todo mundo que é tão rápido assim, mas em pouquíssimos minutos a gente chegou ali e ela viu, embora a situação fosse diferente, o sentimento era o mesmo, né? Então o marido tinha dito algo para ela que comparou ela com outra pessoa, ok? Ela se sentiu extremamente machucada, a autoestima foi lá pro chão, se sentiu rejeitada, abandonada, que ela não era boa o suficiente. A lista de crenças, ok? Carregada de muitos sentimentos. E quando a gente foi ver lá no 8 anos de idade, o pai tinha dito mais ou menos assim: você viu a fulaninha como ela é bonita? O cabelinho dela é loiro, ela tem os olhinhos azuis, ela é linda, porque ela é loirinha. E essa pessoa era de pele morena, né? Assim como eu, assim, cabelo preto, pele morena, não era loira e não tinha os olhos azuis. Então a criança entendeu: eu não sou boa o suficiente, meu pai não gosta de mim, eu sou feia, e uma lista de percepções pelo que o pai falou. Claro que a gente, se eu continuar explorando, 8 anos, né, tem muita coisa que já aconteceu antes, mas a gente já chegou ali muito rápido. Então é só para você entender que a ferida, né, ela vem se acumulando e esses ventos vêm desengatilhando isso. Então essa pessoa queria, na verdade, a aprovação de quem? Do pai. Queria se sentir amada e bonita para o pai. Queria realmente se sentir vista pelo pai. Isso também acontece com a mãe, tá? Então eu só estou dando exemplo de várias situações que podem acontecer, porque nós buscamos sempre a aprovação dos nossos pais, porque foi a primeira aprovação que nós tivemos ou não tivemos. Então, como eu disse, muitas vezes a gente fica buscando aprovação nos relacionamentos, nas pessoas, nos grupos. Então tem aquela pessoa que fala: nossa, você me critica o tempo inteiro porque você fez uma brincadeira, você falou algo. Mas essa pessoa, e ela fica muito brava, ela está no mecanismo aqui de luta ou hipercompensação, ela está protegendo só uma ferida mais profunda que aconteceu aí, e a pessoa entrar nisso não vai ajudar ela a curar a ferida. Ela tá um tigre ali protegendo a ferida, mas a ferida na verdade tá aumentando, porque ela vai aumentando o quê? A percepção. Nossa, mais uma pessoa na minha vida que faz isso, que fala isso. Ok, então ela vai aumentando isso, ela não vai trazendo resolução. O primeiro ponto aqui, um grande caminho, é fácil? Não é fácil, mas é bastante possível, tá? Quando essas situações acontecerem, principalmente se você estiver em terapia e começar a identificar, né, essas coisas mais precoces que aconteceram com você, as raízes da ferida, é você dizer um mantra na sua cabeça. Opa, isso aqui é agora. A minha rejeição veio lá de trás, aconteceu lá atrás, não tem nada a ver com essa pessoa. E realmente estar mais na realidade, né? Não deixar esse ventinho fazer a ferida se despertar, essa ferida aí, ou ser um ácido que cai lá. Então, porque senão são pessoas muito dodóizinhas, são pessoas que você tem que tomar um cuidado para falar qualquer coisa. E elas, nesses mecanismos, elas vão com o tempo se afastando, porque a vida é assim, as pessoas vão falar, ninguém sabe. Deixa eu consultar, que traumas você tem, que tamanho é sua ferida, para eu ver o que eu vou falar, o que eu não vou falar. Então elas vão se tornando muito dodóizinhas, buscando obsessivamente, ok, por aprovação das pessoas nas situações. Isso se estende dos relacionamentos, vai para o trabalho, vai se você trabalha com clientes, se estende, vai para os seus amigos, vai para todas as situações. Isso aqui se torna isso aqui, porque você está aumentando essa ferida, né?
sem ter essa percepção que você é consciente disso, agora você tem, tá? Você não pode entrar nesses mecanismos, tá? Então se você é bastante dodóizinho aí, se tá falando, nossa, mais uma pessoa que está me dizendo isso, fazendo isso, essa ferida ela tá em você e esse caminho não vai, né? Acusar a pessoa ou se defender o tempo inteiro não vai curar essa ferida, você tem que começar a separar experiências. Opa, o que essa pessoa disse tá aqui, né? O que eu sinto vem daqui, principalmente, como eu disse, você começou a explorar esse material em terapia, isso realmente é muito importante. Um outro caminho, né, que pode agregar e complementar esse, muito importante, uma vez que a gente entendeu que a gente está buscando a aprovação das pessoas e, no fundo, de quem eu busco aprovação? Papai e mamãe, sim, porque foi a primeira aprovação que eu busquei na vida, tá? Então, seja lá se minha mãe tenha me dado para adoção, seja lá se o que tenha acontecido na minha infância, minha mãe tenha me rejeitado muito, me esquecido na escola ou várias outras coisas, ou tenha tido abuso, enfim, tá? Isso aconteceu, tá? Isso é um fato, ok? Mas quem busca aprovação é a criança. Você tem que parar de buscar aprovação nos outros, porque senão as pessoas ao seu redor começam a se tornar, por projeção inconsciente, o seu pai e a sua mãe, ok? Você vai buscar em relacionamentos de forma inconsciente o seu pai ou a sua mãe, ou pessoas que vão continuar reproduzindo as mesmas coisas em você inconscientemente, tá? Você vai acabar se conectando só com isso. Então é muito importante, principalmente as pessoas que acusam muito os pais e as mães, e também dizem, né, que o problema da autoestima é porque a infância foi difícil. Ninguém está negando que a infância foi difícil. Uma boa terapia pode ajudar você, mas a terapia também vai te trazer isso que eu vou falar agora. Você precisa abandonar as suas expectativas infantis. A criança quer ser aprovada por tudo que ela faz. Ela faz um desenho na escola, ela chega em casa feliz. Mãe, pai, olha o desenho que eu fiz, ela quer confete. A criança quer. Ok? Você como adulto, se você continua atuando nesse ego infantil, você está longe da resolução. Você precisa começar a abandonar as expectativas infantis, ok? Teve dor? Teve dor. Faltou muita coisa? Faltou muita coisa. Sabe a única pessoa que pode dar o que faltou? Você mesmo. Não existe especialista maior do que você mesmo, em você mesmo, para poder dar o que faltou. A terapia vai te ajudar muito, mas continuar, como eu vejo em muitas pessoas com essa obsessão de tentar ser aprovada pelos outros ou no relacionamento. Sabe, o relacionamento tá ruim, você sabe que tá ruim, você sabe que aquilo não é para você, mas você insiste. Inconscientemente você quer porque quer ser aprovado por aquela pessoa. Você vai mudar aquela pessoa, não vai? Você vai mudar ela e ela vai ver o seu valor. Tá bom? Então esse aqui é um possível caminho também que muitas pessoas tomam, né? Não vai acontecer isso, porque ali você, na verdade, inconscientemente, você quer a aprovação do papai ou da mamãe, ok? E se o papai e a mamãe não deram aprovação para você, a única pessoa que pode aprovar você do jeito que você quer é você mesmo, não as outras pessoas. Então isso vai começar a te colocar mais na realidade e não viver tão dodóizinho ou explorando e querendo para todo mundo, de todo mundo, em todas as situações, aprovação. E isso aqui acontecer, você se sentir muito machucado aí dentro, tá? Então você tem que de novo começar a separar histórias. E tem pessoas que eu atendo e assim, de 60, 70 anos, onde os pais já partiram e que elas continuam buscando aprovação, inclusive dos pais. Então assim, eu tô aqui, a minha vida tá doendo e é porque meus pais fizeram isso na infância. Ora, os pais já partiram. Eles não vão voltar e falar assim, ó, eu aprovo você em tudo que você faz. Não aconteceu. Isso é realidade, não aconteceu. Mas é uma ilusão querer que os pais aprovem, eles já partiram, e buscar essa aprovação. E tem pessoas que querem fazer isso com pais vivos. Qualquer coisinha que o pai ou a mãe faz, se sente rejeitado e quer, porque quer e quer que a mãe diga aquilo que ela quer ouvir, faça aquilo que ela quer que a mãe faça. São expectativas infantis. Quem quer isso é a criança. Essa pessoa pode ter 80 anos. Ela é uma criança de 4, 5 anos ainda lá dentro, presa nisso. Ter a consciência disso pode começar a separar as histórias,
libere as expectativas infantis. Não estou dizendo que não teve dor. Uma terapia pode te ajudar com a parte a processar os traumas, é preciso, mas nenhuma terapia também vai fazer algo por você se você não estiver disposto a liberar isso. Porque tem gente que vem na terapia e é assim que o terapeuta faça a mãe aprovar ela de qualquer jeito, aquela pessoa. Não existe isso. E muitas pais e mães já partiram, não existe isso. É uma obsessão cega, ok? Que vai te conduzir para um caminho de muito mais dor e uma ferida muito enorme, porque você vai projetar nos seus relacionamentos, amigos, chefes, o seu pai e a sua mãe. Então, quando eles não te aprovam, é como se a mamãe lá não tivesse aprovado, que às vezes pode vir lá de uma tentativa de aborto. São traumas gigantes que precisam de atenção, ok? Precisam de cuidado sim, mas essa consciência precisa andar junto. Às vezes só ter a consciência é muito importante, mas é bastante difícil porque a dor é grande. A gente vai trabalhar nessa dor na terapia, tá? Mas é o que eu digo, tem muita gente que faz terapia, mas não tem essa consciência e não tá afim de ter essa consciência porque decidiu lá dentro que tem que ser assim, o pai e a mãe tem que aprovar e ponto, ok? Então, isso são expectativas infantis, esse é um caminho sem fim, ok? Então, realmente, essas são dicas para você poder começar a identificar e entender a rejeição. Não é aquela pessoa que não quis namorar com você, tá? Aquilo ali é só contribuir. Imagina um copo cheio, foi a última gota e transbordou, tá? Ou vai enchendo mais o seu copinho aí, né? E principalmente se você a todo custo quer a aprovação dessa pessoa, dos amigos. Se você quer que os amigos digam aquilo que você quer ouvir, se você quer que os amigos façam aquilo que você quer, ok? Então isso realmente é muito nocivo porque você não está percebendo que no fundo de quem você quer a aprovação e mediado pelo que as suas crenças estão impulsionando você. Porque as suas crenças, elas definem a sua percepção da vida, tá? E muitas dessas crenças são formadas por essas experiências que eu contei, né? Algumas que trazem essas conclusões incorretas e incompletas sobre você mesmo e sobre a vida. Todo término de relacionamento, mesmo de amizade, quando você sai de um trabalho ou você de repente perdeu uma pessoa querida na fase adulta, ela desengatilha, ok? Ela mostra a ferida da vida inteira vem à tona, ela desengatilha todas as feridas de rejeição, de abandono e de solidão, que andam bem juntas, como eu falei para você, tá? Então, uma outra dica aqui, se você é um ansioso por agradar, se você tenta agradar as pessoas o tempo inteiro, tá? Não é porque você é bonzinho, não. Essa necessidade é sua, tá? Só que é muito bonitinho você falar lá na frente assim, fiz tudo pelo fulano e é assim que ele me trata. Só que você não percebe que essa necessidade é sua, não é da pessoa. É você quem não consegue ficar sem agradar o tempo inteiro. Porque lá na primeira infância você aprendeu que para ter o vínculo, você tinha que fazer pela pessoa e você começou a se distanciar de você. São pessoas que nos relacionamentos perdem a identidade. E na vida também, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero, porque começam a querer agradar os outros para buscar um vínculo. E é tão ambivalente que quando eu tenho vínculo, eu tenho medo de perder. No próximo passo, eu tenho medo de perder. Então, é uma ambivalência tremenda, é um caminho sem fim e sem saída, né? Se você continuar nisso e continuar dizendo, fiz tudo pela pessoa e assim que ela me trata, essa necessidade de ter feito é sua, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Porque aí já a gente iria entrar na troca do dar e receber nos relacionamentos, que são conceitos da constelação familiar, mas esse vídeo se estenderia demais. Então presta bastante atenção se você é só o doador, tá? Se você só quer fazer pelas pessoas, tá? Essa necessidade é sua e você precisa começar a interromper isso. E é um impulso muito forte. É fácil? Não é fácil. Mas é possível começar a perceber isso, principalmente quando você começa a ter a consciência de fazer isso. Porque esse dar pelo outro, esse se doar pelo outro, principalmente nos relacionamentos, ele começa a acontecer com um crescente ressentimento. Porque você faz, mas você não faz. É de bom grado. No fundo, o que está aqui é que você faz porque você precisa ter uma conexão. E o mais louco de tudo isso é que quando você tem a conexão, você tem medo de perder.
né? Então, realmente, os meus professores, que são americanos, eles diziam, né, que no Brasil, o estilo predominante de apego é um ansioso por agradar e ambivalente. Não significa que todo mundo, claro que existem os outros estilos também, nós somos um pouquinho de cada, mas sempre tem um predominante, e a minha prática clínica diz que o ansioso por agradar e o ambivalente é o mais predominante, sim, né? Então, realmente, e cada um desses apegos também tem o seu nível, assim como a ferida. Eu espero ter trazido informações que você possa complementar muitas coisas dentro de você. E fica aqui o meu convite, se você quiser vir participar de uma de minhas vivências terapêuticas ou processos de sessões individuais, eu atendo de forma presencial e online também, onde nós olhamos muito para isso. E principalmente os estilos de apego, eles são muito curados em relações saudáveis e a relação terapêutica. Se o terapeuta tem bastante consciência disso, ele pode de forma indireta, né, e às vezes de forma bem mais direta, direcionar a pessoa para aquilo que a gente chama do apego seguro, tá? Isso eu faço muito em todas as minhas vivências. É bem interessante que no final de cada vivência, dessas vivências de imersão de 3 dias, no último dia as pessoas dizem: eu não quero ir embora. Elas ficam realmente com saudade de tudo aquilo. Pessoas que elas nem conheciam, elas encontraram ali e nos aprofundamos e nos curamos em níveis tão profundos que o vínculo formado ali entre as pessoas foi tão forte. Por quê? Elas não sabem, porque foi, né, o caminho do apego seguro, ok? Nós estamos ali, eu pelo menos tenho esse intuito bem consciente de indiretamente proporcionar esse caminho do apego seguro o tempo inteiro para as pessoas deixarem de sair daqueles apegos disfuncionais que prejudicam tanto a vida delas. Claro que não é uma pílula mágica, em 3 dias você não vai curar todos os seus apegos ali, mas são boas sementes que a gente vai plantando e muitos já saem dali dando frutos, tá? Mas cada um tem o seu processo. Se você quiser saber mais, na descrição desse vídeo, aqui você vai ter mais informações sobre essas vivências. Você pode visitar o nosso site, entrar em contato com a nossa equipe, que eles vão explicar tudo para vocês, tá bom? Você está disposto a abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, aqui é o Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu te vejo na próxima.